Olá, pessoal! Olha nós aqui de novo para uma live. Vamos ver quem vai chegar primeiro. Tô de olho em vocês. Vamos ver quem é a primeira que chega. Acho que já tá entrando alguém ali. Acho que eu entrei 1 ou 2 minutinhos antes. Ah, já chegou a Liliana. Boa tarde, Liliana. A paz do Senhor Jesus Cristo. Chegou a Cristiane. Eba, o pessoal tá chegando. Que bom. Então, hoje tá frio aqui em São Paulo, menos do que estava segunda, né? Aí eu fui na rua, dei uma volta, esquentei um pouco o corpinho para entrar na nossa live. É isso aí. Tá chegando o pessoal. Boa tarde, prima. Eu até quero orar com vocês agora. Eu vou aproveitar que vocês estão aí. Vamos orar pelo Dr. Valdenir. O Dr. Valdenir, ele é pai da Silvia, né? Então, eu quero orar pelo Dr. Valdenir. Olá, Martinha, gostei das fotos, Martinha. Vocês acreditam que eu contei historinha no aniversário da Martinha? Eu contei uma historinha infantil quando ela fez 7 aninhos. Hoje ela me mandou uma foto comigo e a minha filha Carol. Ei, maravilha, o tempo passa, Senhor do céu. Bom, vamos orar agora, porque eu quero clamar, olha a Solange aí, eu quero clamar pelo Dr. Valdenir, que é pai da Silvia, minha prima de consideração, portanto ele não é meu tio, e ele está entrando numa situação de cirurgia agora. Ele já tem 91 anos, ele é médico e ele nem está sabendo que talvez seja uma cirurgia, ele pensa que é um exame. Vamos orar pelo Dr. Valdenir agora? E se você tiver alguém também em situação de enfermidade, assim, Edna querida, aí vamos orar todas juntas, tá bom? Então vamos lá. Pai querido, muito obrigada por essa tarde, pela alegria de estarmos juntas com as minhas amadas, pela alegria de nos debruçarmos junto da tua palavra, que é maravilhosa, e de podermos clamar a ti, sabendo que o Senhor ouve os nossos clamores, o Senhor ouve a nossa súplica, e o Senhor perfeitamente desembaraça aquilo que nos incomoda. Quero colocar o Dr. Valdenir nas tuas mãos, o pai da Silvia, e suplicar, Deus, que nesse exame que ele deve estar fazendo agora, que o Senhor ponha a tua mão santa, se for caso de cirurgia, que realmente já resolva agora. Abençoa os médicos, enfermeiros, anestesistas, a própria sala de cirurgia, de exames, que o Senhor esteja nesse hospital agora, revestindo a vida do Dr. Valdenir com a tua graça e usando todos os profissionais que vão cuidar dele. Pai, entra com providência e ouça o nosso clamor, porque o Senhor é bom. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Já oramos pelo Dr. Valdenir. Estou com a Liliana, com a Martinha, a Cristiane, Solange, Djanira, Ivone, Edna, outra gente maravilhosa. Amadinhos, nós falamos ontem não, segunda-feira, hoje é quarta. Assim como o homem pensa, assim como a mulher pensa, assim ela é. Se ela pensa, eu sou um fracasso, ela vai ser um fracasso. Se ela pensa, eu sou uma abençoada de Deus, ela vai ser uma abençoada de Deus. Hoje eu quero falar como é que pensa um servo do Senhor vitorioso. Como é que esse homem pensa? É um texto que vocês estão já acostumadas a ver, né? Mas eu quero ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Parará. Onde começa? Bom, é sobre o gigante Golias, né? Esse Golias. Vou contar a história e vou ler só 1 ou 2 versículos. Então vocês conhecem a história. Davi era o mais novo dos irmãos, considerado o mais insignificante, o de menos valor,
o de menos expressão, ele era baixo, ele era ruivo, os irmãos eram morenos, cabelo preto, alto, musculoso, eram soldados de Saul, mas Davizinho cuidava das ovelhas. Davizinho tinha um coração romântico, escrevia poesias para o Senhor, era um servo fiel, era ungido de Deus para ser rei de Israel, mas olhando assim pelos olhos humanos, ele não era aquela coisa, aquela estampa, como se diz, como era os irmãos dele, né? Aí o que acontece? Os irmãos foram para uma guerra, né? Foram guerrear contra os filisteus, porque os irmãos de Davi eram soldados treinados, fortes do rei Saul, né? E Davi não, cuidava das ovelhinhas lá, era o menino que leva recado, é o filhinho da mamãe, aquele que lá é o mais novinho, parará, parará. Mas Deus sabia que ele tinha um coração, Deus estava de olho no Davi, era Davi que ia ser rei de Israel. Mas ao olho humano, à vista humana, o Davi não era lá essa estampa, né, Edna querida? Então aí o pai fala assim, olha, os seus irmãos foram para a guerra e nós estamos sem WhatsApp, nós estamos sem Wi-Fi aqui em casa, não chega notícia, não passa nenhum soldado, eles não estão, não voltam da guerra, mas não chega notícia nenhuma. E o pai preocupado falou assim, olha, como estão demorando, o pai preparou uns queijos, uns lanches, né? Falou, passa no McDonald's, pega uns lanchinhos lá gostosos, uma batata frita, papapá, leva um pouco também daquele, a gente molha batata frita no que a gente molha? Pega lá o molhinho, esqueci o nome do bendito do molhinho da batata frita, também que vocês já me conhecem, né? Daqui a pouco alguém coloca ali o ketchup, leva uma vasilhinha de ketchup, leva as batatinhas fritas, um sanduíche, e para o general que está à frente, leva um queijo fresco de Minas, que ele gosta muito, chega lá, você faz um café quentinho para ele comer o queijo de Minas. É claro que eu estou fantasiando, que a Bíblia não tem isso, mas aí, Davi chega lá, e ele viu todo o exército, centenas de homens dentro das trincheiras. Você sabe o que é trincheira? Aquela vala que eles cavam, né? Aquela vala para ficar com o corpo protegido e só a cabeça vendo o inimigo. Oi, Terezinha querida. Tava todos os soldados treinados de Saul dentro das trincheiras, quer dizer, numa atitude de covardia. E Davi ficou indignado quando viu aquilo. Davi enxergava diferente, né? Assim como você pensa, você é. Assim como você enxerga, você é. Nossa palavra de hoje é sobre enxergar, ver. Como é que você vê a vida? Aí Davi viu aquele monte de gente lá e falou para o rei Saul, ganharam a guerra? Por que vocês estão aí tudo escondido? Cadê o inimigo, né? Cadê, né? Ele falou, ai, Davi, nós estamos lascados. Porque tem um tal de um filisteu, eles não querem guerrear. Eles querem que a gente mande somente um homem, para guerrear com um gigante. E ninguém aqui tem coragem de ir, né? Aí eu quero ler o versículo, que é isso aqui, que é o tutano da história. Tarará, tarará. Tão interessante isso. Sim. No capítulo 17 de 1 Samuel, no finalzinho do versículo 26, fala assim, olha como é que ele enxerga, olha a visão de Davi, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi olhou com os olhos espirituais. Davi olhou com os olhos da coragem, da valentia. Davi olhou com os olhos de alguém nobre, alguém do povo de Deus. Nós somos do povo de Deus. Nós somos o povo mais feliz da terra.
Portanto, não podemos olhar e nos sentir como gafanhoto, né? Não podemos nos sentir assim. E Davi, farelinho, pequenininho, o mais novo, não era adestrado para a guerra e não era considerado nem respeitado aos olhos do homem. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus olha para o coração. E Deus já tinha olhado para o coração de Davi e falou: ó, esse vai ser meu ungido, que vai ser rei. Mas tudo na vida tem um processo, né? Ele foi ungido, mas demorou alguns anos para ele tomar posse do reinado dele. Assim que na nossa vida tem muita coisa para a gente tomar posse, mas nós estamos no processo, né? Para que o propósito se consuma, né? Existe o processo. Aí Davi olhou para aquele gigante imenso de 2,70 m de altura, o cara era uma massa, ele tinha uma musculatura imensa, um pescoço largo, braços enormes, lotado de armas, ele estava com escudo, ele estava com toda a armadura de ferro de um guerreiro ele tinha. E Davi lá descalço, né, maltrapilho, do jeito que o cuidador de ovelha, acho que tinha uma roupa de couro, sei lá, não tinha lá grandes preparos. Mas Davi olha para ele, não como os irmãos olham, quer ver? Eu vou ler aqui, que eu estou lendo um livro sobre esse assunto. Davi vê o que os outros não veem, e ele se recusa a ver o que os outros veem. Ai, achei essa frase tão fantástica, eu vou ler de novo. Davi vê o que os outros não veem e se recusa a ver o que os outros veem. Davi viu, né? Davi viu, enxergou, percebeu um incircunciso. O que esse idiota está pensando que ele é? Esse incrédulo, esse endemoniado, esse espírito abatido, esse covarde, esse cheio de armadura, mas que não conhece o meu Deus, né? Atrás dele tem um anão, mas atrás de mim tem um gigante. Então Davi olha para o gigante com um olhar de valentia, de fé, de coragem e de esperança. E Davi arrancou de dentro dele uma força sobrenatural, porque Davi falou assim: quem ele pensa que é para ofender meu Deus? Nós devemos ter essa valentia também. Quem que esse governo pensa que é, os governos aí pensam que são para ofender a Deus? Quem que esse povo pensa que é para fazer essas doutrinas horrorosas? Maior é o que está em nós e nós vamos vencer, né? Bom, depois eu vou deixar esse assunto para mais para frente. Aí, Davi, e tá todo mundo lá na trincheira. Davi deu o queijinho lá pro general, ele não teve nem vontade de comer, deu sanduíche para os irmãos. Mas aí, naquilo que Davi está ali, completamente revoltado, uma revolta santa, está indignado com aquele infeliz que está afrontando o povo de Deus, do Deus Altíssimo. Enquanto ele está ali, os irmãos falam assim: o que você veio fazer aqui? Moleque, o que você veio fazer aqui? Farelo, o que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Vai para casa, aqui não é lugar para criança. Coitado, estava lá, cheio de valentia, de fé, de ousadia, de coragem, de boas intenções, né? Lotado de boas intenções. E os irmãos que estão covardes ali, em vez de falar assim: ai, Davi, vem se abrigar aqui comigo, que aqui tá perigoso, nós vamos proteger você. Não foi essa a atitude deles. Ah, cai fora, moleque inútil, sai daqui, se enxerga, você não se enxerga? Nós somos tão arrogantes, né? Misericórdia. Mas aí, Davi fala assim para Saul: eu vou enfrentar esse gigante. E o gigante, ele vinha lá no arraial, porque ele estava lá numa cabana bonita, tomando vinho, cheio de vida. Mas ele vinha, punha a cara lá na montanha e dizia assim: de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Amadas, a tentação ela vem de manhã e de tarde, várias vezes ao dia. Não pensa você que a luta cessa, né? A Bíblia diz que os demônios, ou Satanás, está em nosso derredor. Maior que está conosco, pode vir babando,
maior é o Senhor que está conosco. Mas ele está lá. Ele está lá tentando, provocando, desanimando, colocando maus pensamentos em nós, tirando a coragem. O inimigo esse gigante já tinha tirado a coragem de todos os soldados, centenas de soldados, treinados, adestrados, fortalecidos, comiam bem, faziam ginástica, tinha uniforme adequado, tinha arma adequada, mas o inimigo tinha minado a cabeça deles, né? Assim como a pessoa pensa, ela é. Assim como ela vê a vida, ela é. Então, os soldados se viram como gafanhoto, achando que não iam conseguir fazer nada. E Davi fala assim, quem é esse incircunciso que quer ofender ao Deus Altíssimo? Quem é ele? Davi não consultou o corpo. Davi não consultou o que ele era. Davi consultou o Espírito Santo de Deus que morava nele. Essa é a diferença de quando a gente fica num drama, quando tem um problema, e de quando a gente encara o problema e fala assim, ó, que sou incircunciso. Maior é o que está em mim do que você que me afronta. Você vem babando, mas eu vou em nome do meu Senhor. Aí o que acontece? Davi fala pro... Então a frase que eu quero que vocês não esqueçam, que é a ênfase dessa tarde, é essa frase aqui. Davi vê, verbo ver, Davi vê o que os outros não veem e se recusa a ver o que os outros veem. Não é maravilhoso? Nós temos que nos recusar a andar apavorados, assustados, angustiados. Não vai dar, eu não consigo, eu sou um gafanhoto, eu enxergo... Você talvez não esteja vendo, mas eu enxergo os problemas da vida. Você está enxergando errado. Olha para o Senhor. Quando tinha aquela multidão que estava junto com Jesus, e Jesus ensinando, e foi chegando a tarde, começou o friozinho, estava escurecendo, o Carrefour tinha fechado, a feira também já tinha fechado, não tinha... Desculpe, amadinhos, não tinha onde comprar alimento e a multidão era grande. Aí o Senhor falou assim, os discípulos assim, Senhor, manda eles embora, porque está ficando tarde e aonde eles vão achar comida? Tem que procurar nas aldeias, na casa dos parentes, enquanto é de dia. Se eles chegarem em casa com a escuridão, não vão conseguir, vão desmaiar pelo caminho. Aí o Senhor falou assim... O que nós temos aqui para resolver? Ele falou, olha, tem um menininho ali que tem um lanchinho, né? 5 pães, né? E 2 peixinhos. Mas o que é isso para a multidão? Jesus olhou para aqueles 5 pães e 2 peixinhos, dizendo assim, quem é você, fome? Quem é você, entardecer? Quem é você, cansaço? Quem é você, multidão enorme? 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças, né? Mais o cachorro. Ele falou, quem é você? Porque ele tinha dentro dele uma vida que pode todas as coisas, né? Aí aqueles 5 pães e 2 peixinhos, aos olhos dos discípulos, que só enxergavam com limite, se tornou alimentação para toda aquela multidão, porque Jesus não enxerga como nós. Aquela multidão se alimentou e ainda sobraram 12 cestos de pães quentinhos que cada um dos discípulos ia levar para sua casa, para os seus filhinhos quando chegasse. Então, o enxergar como Deus enxerga é muito importante, muito importante. E aí, o Davi, né, que ele não parava de ser usado. Davi falou assim para Saul, eu vou enfrentar esse gigante. O que eu vou ganhar com isso? O que ganhar não vai pagar mais imposto de renda, o que ganhar vai casar com a filha do rei. Davi, né? Aquele farelinho de chinela havaiana, queria saber o que queria ganhar com isso. As pessoas que enxergam bem a vida, elas percebem que sempre há uma boa oportunidade de viver melhor, né? Porque ali, gente, nem casar com a filha do rei, você vai morrer, o cara vai te esmagar, seu farelo, né?
Que mané viver com a vida. Mas ele enxergava diferente. Davi não olhava como as pessoas olham e se recusava a olhar do jeito que as pessoas estão olhando. Aí ele fala para o rei Saul, olha, eu vou lá lutar contra esse gigante. Aí Saul, né, que era o rei, falou assim, não, meu filho, nem pensar. Que você toque uma harpa muito bem, eu sei. Que você escreve poesias muito bem, eu sei. Que você é um menino de ouro, eu sei. Que você está ungido rei, tudo isso eu sei. Eu não posso, seria irresponsabilidade da minha parte, deixar que você fosse investir contra esse gigante enorme. Você já viu o tamanho da perna? Você já viu a musculatura da coxa dele? Você já viu o muque do braço dele? Você viu o tamanho da arma que tem, da armadura da cabeça dele? Você viu a lança dele que tem 7 metros de afiada? 7 metros? Não, não é 7 metros. Enfim, a ponta da lança é enorme. Aí Davi falou assim, mas eu vou. Ele falou assim, não, Davi, seria irresponsabilidade da minha parte, eu não vou deixar você ir. Ele falou assim, você não sabe, rei, mas eu já matei um urso que quis destruir minhas ovelhas. Será que nós estamos matando os ursos que querem destruir as nossas ovelhas? As nossas amizades, os nossos amigos, nossos filhos, nossos netos, nosso país, esses ursos que estão vindo contra, nós estamos matando ou nós estamos correndo? Aí Davi falou, olha, eu matei um urso e matei também um leão. Aí você falou, ai meu filho, mas o urso e o leão não se compara com esse gigante. Aí eu fiquei pensando, né? Eu pensava sempre, a gente tem as conjecturas, né? Que Davi passou a mão na boca do urso e do leão e esbagaçou assim. Mas foi isso, não. Da mesma maneira como Davi usou as pedrinhas, a habilidade de Davi era nas pedrinhas. Qual que é a nossa habilidade? A habilidade que Deus nos deu é com ela que nós vamos vencer, sabia? O dom que Deus te deu, a habilidade que você tem, aquelas que Deus ainda vai te dar, é com ela que você vai vencer. Aí Davi tentou botar a armadura do rei lá, não deu certo, que Davi era pequenininho, não tinha o tamanho dele, né? SS, né? PP, não tinha PP para ele, né? Eu creio que Saul era XG, né? Então aí não podia usar aquelas armaduras, né? Aí ele vai lá no rio, ele procura pedras redondas, chatas, redondas. Você sabe que tem uma explicação dessa pedra? A pedra que está redonda e chata, ela foi burilada, a água bate, outra pedra bate nela, vai burilando e dando um formato mais agradável. Vai tirando a aspereza, vai tirando as valetas, vai tirando as dificuldades e vai tornando bela, macia, útil. Deus faz isso com a nossa vida, sabia? E quando Deus está burilando, não é uma coisa muito gostosa, não. E bate, esfrega, é igual esfregar uma panela com bombril e sapólio. Não é uma coisa boa para a panela, mas depois fica tão bonita, né? Aí aquelas pedrinhas, aquelas pedras, né? Deviam ser tamanho mais ou menos, né, grande, não eram pequenininha. Aquelas pedras achatadas e lisas, elas davam mais velocidade. Eu tenho a impressão que foi. E a habilidade de Davi era funda. Ele sabia, ele via a vida, ele olhava para a vida com um olhar de vencedor. Um olhar de quem tem a unção de Deus sobre a vida dele. Aí eu tenho a impressão que ele pegou essa funda, que era a prática dele, esse estilingue que ele tinha, ele deu uma pedrada no urso. E foi lá e acabou de matar o urso depois com uma lança. Ele deu uma pedrada no leão. E depois ele acabou de matar o leão com uma, sei lá, uma faca, sei lá o quê. E ele fez a mesma coisa com o gigante. Então tem coisas da vida que Deus está nos adestrando. Deus está nos preparando, né? A gente fala, mas para que eu vou aprender a jogar uma pedra? Olha, tem um plano de Deus aí. Para que eu vou desenvolver paciência? Para que eu vou desenvolver perdão? Para que eu vou desenvolver, sei lá o que, qualidades que a gente precisa ter? A disciplina de ler Bíblia, de orar. Para que eu vou desenvolver isso? Olha, você vai usar. Deus vai dar um uso muito especial para você. Aí, resultado,
ele pega aquela pedra lisa, né, chata, que dá velocidade, ele lança no gigante. O gigante cai de cara para frente, né? Que isso facilita muito, e também o gigante, quando caiu de cara para frente, cheio de ferro como ele estava, aquela armadura dele de ferro na cabeça, tal, nos braços, aí ele já ficou jogado no chão. Mas Davi não começou a pular de alegria, não começou a contar com a vitória, porque ainda faltava mais um processo. Muitas vezes a gente vai até um ponto no processo de Deus, mas não vai até o final, né? Tem que ir até o final. E aí o que ele faz? Ele sobe em cima do gigante e com a própria espada, porque ele não estava com a espada na mão, com a própria espada do gigante, ele decepa a cabeça, né? Nós precisamos decepar a cabeça dos nossos complexos, das nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas rebeliões, das nossas incredulidades, do nosso marasmo, da nossa preguiça, da nossa acomodação. Vamos lá, Jesus está voltando, vamos lá, né? Você tem que estar preparado para subir e preparar os que estão com você do teu lado. Vão para a igreja. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos ler Bíblia. Não fica aí acomodado com uma religiãozinha que não vai dar em nada. Passa a mão na própria espada do maligno e aí ele decepou o pescoço do gigante e deve ter pego assim a cabeça do gigante, tirou aquele capacete, puxou o cabelo e saiu dançando com aquilo na mão, mostrando para o povo. Amadas, nós podemos vencer com a graça do Senhor. Nós podemos avançar com a graça do Senhor. Nós podemos e vamos matar os gigantes. Nós vamos vencer os nossos gigantes. Há promessa na palavra de Deus. Os filhos não estão na igreja, a Bíblia diz que vão chegar porque é tu e tua casa. A vida financeira está ruim, a Bíblia diz assim: Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Se ele se alegra, ele vai me ajudar. O problema está na saúde. A Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo na cruz do Calvário, levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Então há muitas promessas de Deus, muitas, em todas as áreas da vida, que nós podemos subir sobre ela. Nós podemos nos estribar nessas promessas e elas vão se cumprir. Agora, o que não podemos é ficar dentro da trincheira, ai, 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 oi, 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 entra ano, sai ano, só murmura, só não sei quando que vai acontecer e não faz nada. Hoje de manhã, meu pastor, ele fala todo dia às 7 da manhã e alguns dias eu ouço, né? Todos os dias que dá tempo de eu pegar. Às vezes não entra, né? O Wi-Fi não funciona, sei lá o quê. Aí ele falou assim: quando você tem um problema, você vai orar pelo problema e vai cooperar com Deus. Não adiantava Davi ajoelhar ali e falar: Senhor, livra-nos desse gigante. Acho que ali no meio daquele exército muitos já tinham orado. Mas ali era uma questão de ação, fé e ação. Então, se o problema é o marido, você está melhorando a maneira como você trata o marido, ou você está a mesma coisa, querendo só que ele te entenda? Se o problema é um filho, você está investindo em amor, em paciência, em conselho, em sabedoria, em oração, em jejum? Nós temos que orar e investir contra aquele problema, até que a situação seja realmente desfeita. Bom, não precisa contar para vocês que Davi venceu. E aí ele casa com a filha do rei, nunca mais paga imposto, e aí ele é tão ovacionado, ele é tão glorificado, ele é tão celebrado, que o próprio rei Saul passa a ter ciúmes dele. Agora, o nosso objetivo na vida não é ser celebrado, nem glorificado. Rosinha, o que nós queremos na vida é ver a glória de Deus se manifestando, vencendo um leão por dia, cada dia vencendo os nossos leões, orando, ajudando, cooperando, falando do reino de Deus, nos multiplicando, fazendo a igreja crescer. Esse é o objetivo do Senhor. Então, ontem eu falei, se você pensar que você é um gafanhoto, você vai viver igual gafanhoto. Se você pensar, ai, esse gigante, ai, nós estamos perdidos. Não, esse incircunciso aí, ele não sabe quem é meu Deus. Aí o gigante falou assim,
É muita petulância desse molequinho aí, desse farelo. Você vem pra mim com um pau na mão. Você pensa que eu sou um cachorro? Davi estava com uma bengala que ele tinha, aquele pau, cajado, né, que o pastor tem. Ele foi com o cajado na mão, mas dentro da bolsa já tinha as pedras. E tinha o estilingue pronto, né? Aí Davi vai se aproximar e fala assim, você tá pensando que eu sou um cão? Eu vou te matar e vou dar sua carne para os urubus ainda hoje. Ele falou, você vem para mim com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então a gente tem que falar para os pensamentos da gente. Aqui ó, o pensamento pessimista, aqui ó, o pensamento de tristeza. Eu vou contra você em nome do Deus dos Exércitos. Eu vou contra você em nome daquele que morreu na cruz e derramou um sangue precioso em meu favor. Então nós temos que ser ativas e não passivas. Não fica passiva diante do desafio da vida. Seja ativa. Eu vou contra você, seu incircunciso. Quem você pensa que é? Você é só um gigante, mas eu sou ungido. Você é gigante, mas eu sou ungido. Não é verdade? Terezinha, Luísa, Maria Célia, André, Rosinha, Ivone, Cristiane, Edna. O inimigo vem como gigante, mas nós vamos como ungidos. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então vamos mudar os nossos pensamentos e a nossa visão. Temos que enxergar, temos que ver como Deus vê. Tudo que está dificultando a nossa vida são incircuncisos, mas maior é aquele que está conosco. O Senhor tem os anjos a nosso favor, o sangue do Cordeiro a nosso favor, o Espírito Santo de Deus a nosso favor, a conversão ao nosso favor, o maná ao nosso favor, que é a palavra de Deus, né? O maná diário. Então, maior é o que está conosco. Amém, queridos? Eu queria orar. Eu andei dando uma organizada no meu caderno de oração, que é o seguinte, fui para a casa da Carol, como esse caderno meu aqui é grande, eu cortei a folha e levei para eu passar num caderninho menor para não ficar carregando esse grande. Chegando lá, não sei o que aconteceu, que eu perdi a folha. Mas hoje eu já fiz de novo e eu vou orar agora por todas vocês que andam comigo na live. E se porventura falhar o nome de alguém, me fala, porque eu vou acrescentar aqui, porque eu oro por vocês todos os dias. Eu oro pelos enfermos, eu oro por vários casos, eu oro pelo presidente, por tudo isso, e oro, o presidente do país, né? E oro pelo pessoal da live. Mas vamos orar agora por essa turma da live, eu oro por você e você ora por mim, e depois eu quero orar também pelo país. Estou já passando um pouquinho do nosso tempo, tá bom? Amo vocês, vamos lá. Deus querido, muito obrigado pela vida da irmã de Janira, da Martinha, da Meire, da Cristiane, da Arlete, da Mary, da Lene, da Neia, da Edna, da Elza, da Wanda e da Francisca, da Gislene, da Carme e da Luísa, da Ivani Marino, da Ruth Fedoruc, da Fátima, da Dilma, da Mariazinha, da Solange, da Silvia Fagundes, do Enéas, da Renata, da Pastora Vera, a Lina, Ana, Cleuso, Laidinho, meus primos, o Careca, Ana, Márcia, Maria, meus primos, a Jerusa, a Rosa, Demerá, a Diva, Maria e Renata, minhas primas também, a Val, a Liliana, a Mariazinha, a Marfisa, a Ivone, Mara, a Terezinha, a Tereza e Maria Alice. Senhor, eu coloco essas vidas tão preciosas nas suas mãos. E se alguma faltou, que está sempre comigo, o Senhor me ajuda a lembrar, porque eu quero abençoar todas elas e dizer que nós temos uma mente vitoriosa e um olhar vitorioso. Nós olhamos com os olhos do Senhor nosso Deus e nós pensamos com os pensamentos do Senhor. Pai, venha o teu reino nestas vidas, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu clamo também, Senhor Deus, pelo presidente, ministros, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Que o teu reino venha na liderança política do nosso país. E todo levante contrário, nós declaramos que está paralisado em nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz a tua palavra, toda arma forjada contra nós não prosperará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Continue a orar pelo
Dr. Valdenir, né, que está no hospital, e continue a orar pelas pessoas, pelas vidas, pelos enfermos, pelos idosos, pelas crianças, pelos órfãos, pelos moradores de rua, por essas pessoas que estão passando grande necessidade. E nós vamos viver debaixo da direção do Senhor. Bom, hoje é quarta, nosso próximo encontro será na segunda-feira. Amanhã eu vou ver as netinhas, sexta-feira também tem um compromisso, e aí segunda estaremos de volta com a graça de Deus em nome de Jesus. Qualquer coisa que vocês queiram me pedir ou falar, vocês me falem pelo WhatsApp, pode ser? Então tá bom. Amo vocês. Até quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau.